Propriedades da matéria. Já tratamos aqui, no vídeo intitulado Matéria, sobre como os conceitos sobre a matéria foram se modificando ao longo do desenvolvimento do conhecimento humano. Gostaríamos de salientar 3 pontos em especial. 1. Que a massa não é uma propriedade intrínseca. 2. Matéria nada mais é do que o fluido cósmico se expressando de uma forma específica. E 3. O pensamento age no fluido cósmico, formando os corpos materiais. Dito isto, podemos nos deter em expor algumas ideias e conceitos acerca das propriedades da matéria. Analisando a resposta da questão 29 de O Livro dos Espíritos, onde diz que a ponderabilidade é um atributo da matéria, como conhecemos, mas não da matéria etérea, que seria imponderável, podemos chegar a conclusões interessantes. Por ponderável, segundo o dicionário Michaelis Online, entende-se como aquilo que se pode pesar, avaliar ou examinar. Como ponderabilidade é a qualidade de ser ponderável, podemos, então, considerar que imponderabilidade é a propriedade de não ser possível pesar, avaliar ou examinar. A partir da premissa de que matéria é uma forma de expressão do fluido cósmico para conosco, podemos, por dedução, considerar que a ponderabilidade também seria uma expressão deste mesmo fluido, considerando que, por ponderabilidade, devemos entender como a possibilidade de nossa interação direta com os corpos materiais em geral. Apesar de normalmente considerarmos o que é percebido pelos sentidos físicos como sendo a realidade independente de nós, este conceito já não é mais aceito pela visão científica. Esta nova abordagem está em acordo com o apresentado na codificação espírita, pois, como consta na questão 32 de O Livro dos Espíritos, as diferentes propriedades da matéria somente podem ser avaliadas segundo a disponibilidade dos órgãos do corpo físico para percebê-las. Assim, tudo aquilo que percebemos pelos sentidos físicos são o modo como estes respondem aos estímulos fornecidos pela manifestação do fluido cósmico. Em outras palavras, a forma como este fluido se manifesta, como os órgãos o percebem e como o cérebro o interpreta. A visão de realidade, portanto, toma características completamente diferentes, alterando o paradigma da nossa própria existência, experiência e relação com o mundo exterior. Na concepção científica atual, nenhum fenômeno pode ser compreendido na sua essência original, pois toda e qualquer observação interfere com o fenômeno em si. Portanto, tudo aquilo que conhecemos já é resultado da interferência causada pelo simples ato de observar. Se considerarmos que em toda observação haverá forçosamente a ação do pensamento direcionado, a interferência é decorrente da ação do pensamento sobre o fluido. Desta forma, aquilo que consideramos como realidade é fruto da interferência do espírito no fluido existente. Na época da codificação da doutrina espírita, o conceito reinante era o de uma descrição objetiva da natureza. Descrição esta segundo os conceitos pertinentes da física clássica, também conhecida como física newtoniana. Esta objetividade de análise considerava que o universo existia independente do ser vivo, sobre o qual atuava apenas por meios materiais ou causais. Contudo, com o advento da física quântica e da teoria da relatividade, já no século XX,
fica patente que a separação entre matéria e ser vivo já não pode mais ser aceita no estudo dos fenômenos observáveis. Apesar de não ser amplamente conhecido, esta nova abordagem mudou completamente a visão de mundo e a forma como a ciência trata as pesquisas em determinadas áreas do conhecimento humano, especialmente no que está relacionado com a matéria. Conceitos como a dualidade partícula-onda da luz, que, em linhas gerais, significa que pode se comportar como uma partícula, um corpo sólido, ou como onda, energia se propagando no espaço, compreendendo dois fenômenos e comportamentos distintos. Analisando sob este prisma, somos conduzidos a perguntar: o que é a luz, partícula ou onda? Para esta pergunta, não existe uma resposta específica. O mais sensato é dizer que depende da situação. A propriedade da luz varia segundo o fenômeno. Se tomarmos a matéria como corpos bem definidos, a colocação anterior causa grande desconforto. Mas ao considerarmos fluidos se manifestando desta ou daquela forma, esta mesma colocação não causa espanto algum, pois a melhor resposta para a pergunta "o que é a luz?" seria a que encontramos genericamente na codificação espírita. A luz, como tudo e qualquer outra coisa, é fluido se manifestando de uma forma ou de outra. Em suma, não existiriam propriedades bem definidas para a matéria, pois esta, sendo formada por fluido, sofre a ação dos espíritos que aqui habitam, mesmo que inconscientemente. Todavia, a partir do momento em que temos o conhecimento desta ação, podemos utilizar em benefício próprio e de outros, pois pensamentos salutares conferirão características também salutares para o fluido, como, por exemplo, os que compõem o alimento, a água ou, até mesmo, o ar que nos envolve.